Bem-vindos a mais um episódio das Quatro Conversas. Este é um podcast sobre ajudar a tomar as rédeas da vossa vida. O meu nome é Nélia Marcos. Olá, eu sou Pilar Villanueva. Olá, eu sou a Dulce Louro e hoje trago aqui um livro que eu gostei muito, que se chama O Jogo Infinito. Vocês já leram, claro. E então nós decidimos que íamos partilhar convosco este livro hoje. E porquê? Porque na minha vida, pelo menos, foi muito impactante. Eu li-o durante o confinamento, acho que nada é por acaso, e de facto passei a ter clareza sobre os dois tipos de jogos que podemos jogar na nossa vida, que eu confesso que desconhecia. Para mim, eu ia a um jogo, que é o jogo da vida, ponto final. E de repente percebo que eu posso ser jogadora de duas formas. E isso para mim foi assim uma grande epifania. Mas eu vou começar por vos ler o prefácio, por isso é que existem os prefácios, que é para serem lidos e para terem alguma importância. E este prefácio fez todo o sentido e foi assim tipo um grande trigger para eu ler o livro de uma forma muito entusiasta. Portanto, eu vou ler, acho que tem que ser lido. Então, diz assim: há um marco numa encruzilhada da estrada. A apontar para uma direção, diz vitória. A apontar para outra, diz realização. Temos de escolher uma. Qual será? Se escolhermos o caminho para a vitória, a meta é ganhar. Sentiremos a excitação de competir à medida que corremos para a linha da chegada. Há multidões que se juntam para nos aplaudir e depois acaba. E toda a gente vai para casa e, com sorte, conseguiremos repetir. Se escolhermos o caminho para a realização, a viagem será longa. Haverá momentos em que temos de ver por onde vamos e momentos em que poderemos parar para admirar a vista. Continuamos a andar, continuamos a andar. Há multidões que se juntam para nos acompanhar na jornada. E quando as nossas vidas acabam, os que se juntaram a nós no caminho para a realização prosseguirão sem nós e inspirarão outros a juntarem-se a eles também. Até fiquei um bocadinho arrepiada com Brilhante. isto, vou-vos dizer. Muito brilhante. Mas isto, quando eu li isto, eu pensei assim, caramba, isto tem que ver com o legado também que nós deixamos, e nós que trabalhamos muito esta questão do legado, e portanto fez todo o sentido. E eu agora, pronto, para quem não conhece o Simon Sinek, que é o autor deste livro, ele é de facto um autor de renome, que tem duas obras muito consagradas, Os Líderes Comem por Último e primeiro pergunto porquê. Aliás, há aquela famosa TED Talk que eu aconselho toda a gente a ver. Golden Circle. Exatamente, do Golden Circle. E de facto, o trabalho dele é sempre sobre motivação e liderança, vem de facto abordar a vida perante dois pontos de vista muito importantes. O jogo que todos costumamos jogar naturalmente, que é o jogo finito, e é um jogo que tem, como o próprio nome diz, é um jogo que nós estamos habituados a ver, é um jogo que tem um objetivo traçado, que tem um prazo de duração, que tem os jogadores perfeitamente definidos, as regras também são claras, e é um jogo que no fundo joga o que é urgente e não o que é importante. E que o objetivo é a vitória. Exatamente. Ele termina quando acaba a vitória, quando chegamos à vitória, ou quando o tempo também termina, porque muitas vezes termina o tempo. Certo. Yeah. Nós temos determinado tempo. Eu teño até que agradecer trouxer a Simon a nosa conversa, porque como estabas a dizer, para quien non coñece, recomendamos ver os vídeos, inmensos vídeos que hai en YouTube e nas redes sociais sobre o Simon Sinek, mas é un optimista perdido. Entón, cada vez que escuchas a Simon consigues empoderarte un bocadiño máis e ter un bocadiño máis de esperanza. E eu estou en un momento persoal, neste momento o profesional, mellor dito, que preciso de gañar esa visao infinita, esa visao de no un xogo como que de facto o título é engrasado, non é? Porque é xogo a referirse a lo que estabas a dizer, a un xogo de fútbol, a un xogo de cualquier esporto que tiene un inicio, tiene un fin e un objetivo que é a victoria e unas regras moito ben definidas, e el infinito que es
Sim, que tem características completamente diferentes. Completamente. Não é? Há um propósito nesse jogo, o objetivo de facto é a longevidade, o perpetuar do jogo. É um jogo em que as regras podem mudar consoante o contexto, porque o que tem que prevalecer é o objetivo, a causa que move as pessoas. Tem que ser um jogo que inspire, que motive e por outro lado, é um jogo em que as pessoas podem entrar e sair, podem se juntar. É um jogo quase sem fim, não é? Portanto, é uma perspectiva completamente diferente da outra. E quando isto me foi apresentado, não é? E o perpetuar do jogo que eu inicio já depois de eu não estar cá, quer dizer, pode ser uma coisa um bocado poética, não é? Mas realmente nós vemos grandes empresas que conhecemos desde sempre, e umas têm sucesso porque continuaram o seu jogo infinito, e outras tiveram uma visão mais redutora, numa perspectiva de curto prazo, e não conseguiram ter a visão do jogo infinito e, portanto, acabaram por terminar. Sim, o jogo infinito é muito a passagem do testemunho, não é? A forma como eu costumo normalmente explicar este livro, partindo do pressuposto que nós somos o treinador da nossa vida, não é? Tu podes treinar para ganhar um jogo ou podes treinar para ganhar um campeonato. E as estratégias são diferentes, não é? Então na tua vida também é um bocadinho assim. Tu podes ter uma perspectiva de ok, perdi um jogo e então estou nas lonas, ou podes ter a perspectiva de eu perdi um jogo porque haveria alguma coisa que eu tinha que aprender e com isto eu vou tirar aprendizagem para o próximo jogo e para o próximo, e quando acabar o campeonato isto vai ser o somatório de muitos jogos em que eu perdi e ganhei e que a minha equipa vai estar preparada para o próximo campeonato, não é? Sim. Mas nestes minutos é engraçado porque nestes minutos que resumiste un bocadiño o contexto do libro, mas acredito que va a falar moito, só por esta introducción, vamos a falar moito de objetivos, de única coisa, de as persoas que se juntan a ti, que son temas que temos falado inmenso nesta mesa durante tanto desde o ámbito persoal como desde o ámbito profesional, porque de facto ao final tomar as rédeas da túa vida al final son os mesmos mecanismos para o facer na vida profesional e persoal, non é? E máis este libro acredito que está moito focado na vida profesional e da empresa, certo? Sim, porque a forma de pensar deste livro, a mentalidade do jogo infinito não é ganhar o jogo, é continuar constantemente no jogo. E esse conceito aplica-se tanto à vida pessoal como à vida das organizações. E é essa continuidade que acaba por ter muita graça, e é preciso muito jogo de cintura para, de facto, perpetuar esse jogo. Ele, de qualquer forma, durante todo o livro há uma preocupação constante. Claro que sim, que ele é um otimista por natureza, ou se calhar um otimista trabalhado, não sei, não conheço, mas ele acaba por ter sempre 3 preocupações, não é? Há 3 pilares nos quais assenta aqui a questão do jogo infinito, que são a questão da sustentabilidade. Portanto, até o jogo infinito transporta-nos também para a dimensão do planeta e da sustentabilidade da humanidade e do planeta. Depois, a questão de proteger as pessoas. As pessoas têm que ser protegidas nestes jogos, não é? Nós somos quem joga e, portanto, temos que nos proteger uns aos outros. E, por fim, nós precisamos de lucrar com o jogo, é evidente. Se bem que o lucro não tem sempre aquele caráter do lucro do dinheiro. Pode ser o lucro da aprendizagem, pode ser o lucro do legado, pode ser o lucro da realização, pode ser o lucro do sentir-te tão inspirado que a tua vida vale de facto a pena e motivada a fazer coisas diferentes. Portanto, é sobre isto. Já perceberam que eu gosto muito do livro, não é? Eu gostava de ter assim, tipo, não sei quantas horas para ficar aqui a falar do livro, e a grande dificuldade é conseguirmos resumir e tornar isto interessante para as outras pessoas, não é? Mas pelo menos vão lê-lo também, comprarem, lerem. Sim, então. O objetivo é exatamente esse, é abrir o apetite para ir a ler e não tomar só a nossa perspectiva, sim, não é? Sim. Nós podemos agora falar sobre as 5 práticas que nos levam ao jogo infinito. O que é que vocês acham? Força.
Então, comenzamos pela primeira? Sim, sem a primeira não há hipótese. A primeira prática é a causa justa. E, portanto, a causa justa, no fundo, tu falaste ainda há bocado numa coisa, Pilar, quando iniciamos a conversa, do Big Why. E quando eu comecei a ler esta questão da causa justa, eu pensei assim, isto é o Big Why. E depois percebi que não é bem o Big Why. Porque o Big Why é um objetivo meu, individual, é um objetivo de cada uma de nós, o nosso grande porquê. E a causa justa tem a dimensão da comunidade, é um motivo maior, é qualquer coisa que tem que inspirar, que motivar pessoas a juntarem-se à causa, a estarem connosco, a mover montanhas, no fundo, a fazer as pessoas acreditar e sentirem que pertencem a um todo. E que estão a trabalhar para um projeto qualquer que não tem fim. Mas poderíamos definir, então, para simplificar, poderíamos definir como o Big Why de uma organização, não é? A missão. Sim, a missão de uma organização. Eu acho que é mais a missão, sim. Okay. É mais a missão da organização. É o que é que tu queres, qual é o propósito disto tudo, o que é que nos faz andar para a frente. Não é só o lucro todo, não é o lucro imediato, é uma coisa muito mais à frente. Até porque a missão é alguma coisa que normalmente numa empresa não está presa ao tempo, não é? A missão é ad eterno. Sim, no fundo são as linhas de orientação que sustentam a organização. Claro, uma empresa não tem uma missão até dezembro de 2025, não é? Quando muito tem um objetivo até dezembro de 2025, mas a missão da empresa é muito maior. Vai muito para além das pessoas que hoje estão à frente da empresa. Claro. Portanto, sim, parece-me que a causa justa é a missão. A causa justa é a missão e, no fundo, é o que vai mexer com o jogo todo e nós vamos percebendo ao longo do jogo se a causa justa não for, portanto, a missão não estiver perfeitamente alinhada e muito definida, acontece, como nós já vimos acontecer muitas vezes, que às tantas não é a missão que guia as organizações, são outros valores quaisquer que depois acabam por fazer com que a organização se afunde, entre aspas, não é? E isso é muito giro estares a dizer isso, porque há muitas organizações onde as pessoas que lá trabalham não sabem qual é a missão da empresa. Sim. E quando depois sentimos que as pessoas não estão alinhadas com os objetivos, não estão envolvidas, que por algum motivo a empresa até está a passar dificuldades e o facto de as pessoas saberem qual é a missão e que a missão vai muito para além daquilo que é o dia de hoje e daquilo que está a passar hoje, é que vai ao fim e ao cabo a fazer com que todos remem para o mesmo lado. Não é? Portanto, que todos é uma grande verdade. Que todos alavanquem a organização. E por isso é que é a primeira, porque de facto, se não estivermos todos alinhados e não percebermos todos a importância daquilo que é o nosso contributo, da nossa função no dia a dia, é muito mais difícil chegar lá e ter toda a gente alinhada. Eu vou-vos confessar uma coisa. Eu até trabalhar na KW, portanto até há 10 anos atrás, eu nunca... Tudo bem que eu sou muito nova, mas eu nunca tinha trabalhado numa organização que tivesse a definição de missão tão assumida, tão clara, tão comunicada. E eu acho que até há 10 anos atrás, tudo bem que hoje em dia é um tema muito mais contemporâneo, entre aspas, não é? Portanto, não há quase empresa nenhuma que não tenha uma missão, uma visão, pronto. Mas eu lembro-me que fiquei tipo, uau, grande pinta. Mas uma coisa é ter a missão e outra coisa é comunicá-la e as pessoas que lá trabalham conhecer. Também, e em Jogo Infinito também fala um bocadinho sobre como era a liderança há 50 anos atrás, ou as empresas, como eran os líderes de há 50 anos e como mudou os modelos de liderança actuais, não é? E desde uma perspectiva histórica, todo este asunto da cultura, da missão, da visão, são relativamente modernos. Quero dizer que há 50 anos ninguém falava sobre isso, acho eu. Ou muito poucos, não é? Poucos, e provavelmente com todas as mudanças que tivemos nos últimos anos, as empresas que de uma forma talvez não propositada, sino talvez mais natural, sem saber que era a cultura empresarial, mas tinham uma linha de condutora
Entón, por iso eu tamén acho, sobreviveron ou se adaptaron moito mellor a determinadas a determinadas mudanzas. Mas eu tamén acho que eso, que antigamente quase ninguna empresa tiña. Aliás, essa questão da liderança está relacionada com a segunda prática, não é? Sim, das com a equipas. segunda e com a quinta, mas a segunda, eu acho que vamos deixar as últimas, que eu acho que são as mais impactantes, ou que são mais difíceis, se calhar, de concretizar, não é mais impactantes. A segunda prática, aliás, tem que ver com a construção de equipas de confiança. Pessoas têm que estar connosco e têm que estar no jogo infinito. As pessoas que pertencem ao jogo infinito têm que se sentir valorizadas, respeitadas, motivadas, têm que sentir que têm espaço para opinar e que não vão ser criticadas por isso. Portanto, tem que ser um espaço onde as pessoas se sintam confortáveis e à vontade uns com os outros para poderem crescer e para poderem participar da construção deste jogo infinito e levá-lo a bom termo, não é? Bom termo no sentido de lhe dar continuidade, certo. não morrer por si só. Porque nós sabemos que muitas vezes as pessoas não se sentem confortáveis nas organizações, não têm confiança, quer os líderes não têm confiança na equipa, quer as pessoas que pertencem à equipa também não têm confiança nos seus parceiros, nas pessoas com quem trabalham lado a lado. E isso acaba por causar imensas entropias dentro da organização e as coisas não crescem. Todos nós já trabalhámos em sítios, de repente havia a chamada rádio alcatifa e não só, não é? E está muito ligado com a rotatividade, não é? Certo. Portanto, a rotatividade é o jogo finito. Sim. Portanto, a pessoa está a trabalhar para aquela função e para aquele resultado e muitas vezes o resultado não é atingido e a pessoa sai ou é despedida ou o que seja. E aquí podemos relembrar as persoas, nós já temos falado, temos unha conversa que falábamos sobre como atrair talento, porque a primeira pesa para conseguir criar este tipo de equipas es atrair o talento e a segunda pesa es reter o talento, que é moito lo que é esta segunda... Sim, aqui a construção de equipas de confiança. Claro. E isso há a questão do inspirar, do motivar, de respeitar os valores das pessoas, não é? Sempre há uma coisa que é importante, que é o alinhar com o propósito do jogo infinito tem que estar lá sempre. Ou seja, isto depois também não pode ser perverso. Para que as pessoas se sintam sempre confortáveis, agora vou mudar o propósito do jogo, vou mudar a causa justa para as pessoas se sentirem bem. Tens que atrair pessoas que se identifiquem. Exatamente, é essa a grande dificuldade. Pronto. Tem a terceira prática, qual é? Olha, a terceira prática é uma prática muito engraçada, que é o facto de nós aprendermos a estudar o adversário digno. Não o indigno, o adversário digno. E o que é que isto quer dizer? Quando nós entramos no jogo infinito, temos pessoas que estão noutros jogos infinitos. Certo. Também. E então, contrariamente ao jogo finito, a pessoa que também está a jogar não é o nosso adversário, não é o concorrente, é uma pessoa onde nós podemos ir tirar também conhecimento. Eu, quando li isto na altura, pensei logo, bem, isto está perfeitamente alinhado com as práticas que nós temos e nós utilizamos muito uma expressão que é modelar, não é? Vamos ver o que é que as pessoas fazem de bem feito e por isso vamos aprender com elas e pôr em ação também. E, portanto, o adversário digno não é um concorrente, mas é sim alguém com quem nós podemos aprender coisas. Se tivermos também essa disponibilidade mental de parar e perceber, espera, aquela pessoa é interessante, bora lá ver o que é que ela está a fazer. E a humildade, não é? Exatamente, a humildade, porque muitas vezes isso falha. Não, eu sou muito bom, eu sou muito boa, não tenho nada que aprender com aquela pessoa. Eu às vezes ouço isto, não vou ver aquela formação porque eu já sei aquilo. Meu Deus, pronto. Claro que sim, mas há sempre qualquer coisinha que podemos tirar ali. Eu, respecto a isto, me lembro quando eu trabalhaba en Guinea Ecuatorial, nos na consignación marítima, que era lo que facíamos lá, éramos probablemente os líderes do mercado, tamén en profesionalismo, e non só en volumen de negocio, sino tamén probablemente en profesionalismo e en estándares e en procedimentos. E para mí, eu sempre decía, é unha pena non ter un bon concurrente, Verdade. porque
temos que estar a inventar, non tiñamos un bon concurrente lá, mas tiñamos bons concurrentes fora e entón íbamos a visitar a outros países, como facían as coisas en outros países, precisamente por lo que tú estás a dizer, porque a concurrencia, entre aspas, é unha fonte de aprendizaje e de crescimento brutal. Agora vou-vos dar um exemplo pessoal. Aqui, quando eu comecei a trabalhar em mediação, em plena crise subprime. Portanto, o que eu encontrei foi uma loja que tinha top producers, eu era completamente rookie, que no fundo, como tinha mudado o paradigma do mercado, estavam ali um bocadinho aos papéis. Eu entrei e para mim aquilo era assim, a realidade era assim. Então comecei a ter faturação, a ganhar prémios, eu não sei o quê, pronto. E eu, ao princípio, não percebia, porque eu não percebia nada daquilo, não é? Não percebia muito bem porque é que aquilo acontecia, porque é que aquelas pessoas mais antigas estavam com faturações muito inferiores à minha. E houve um dia uma que foi ter comigo e disse assim: eu Dulce, eu gosto mesmo de estejas aqui na loja. E eu, porquê? E ela respondeu-me isto de outra forma, mas respondeu-me isto do adversário digno. E ela diz-me assim: é porque eu estava tão desmotivada, achava que não tinha nada para aprender e para fazer, e de um momento para o outro fico cheia de ganas de fazer coisas porque te vejo a fazer, e portanto passa muito por aí. É como um atleta, não é? Sim. Tem que ter sempre alguém que já tenha batido um recorde para ele também querer bater e querer. É isso que nos faz, ao fim e ao cabo, crescer. É verdade. Fantástico. Então temos uma quarta. Temos uma quarta, e estas últimas duras, eu acho que estas últimas práticas são as mais duras, acho eu. E tem que ver com a flexibilidade existencial. E o que é que isto quer dizer? Pronto. Então, quer dizer que nós temos que ter, as pessoas que estão dentro do jogo infinito, têm que ter a capacidade de avaliar como é que está a ser jogado o jogo e abdicar de algumas coisas que ao princípio eram verdades absolutas. Passo a dar um exemplo. Imaginem que nós tínhamos uma empresa de tecnologia e nós vimos isso acontecer durante todos os anos 90 e 2000. Por exemplo, empresas de informática. Agora vamos fazer disquetes. E, entretanto, já passaram as disquetes, mas como foi um sucesso em termos comerciais e ganhámos imenso tempo com dinheiro com as disquetes, há 10 anos continuamos a fazer disquetes. Hoje em dia ninguém compra disquetes, não é? E, portanto, é essa flexibilidade do, ok, até podemos ter prejuízo agora, mas lá à frente nós vamos ganhar. E essa capacidade de abdicar e adaptação, sempre com o propósito em mente, mas essa capacidade de, não, este é o caminho, o propósito está lá à frente. Agora, eu acho que isto exige muita coragem de quem está sem dúvida. Na liderança. Sem dúvida. Porque são de certeza medidas impopulares muitas vezes. Então esta pessoa agora de repente vem dizer que o jogo não é assim, o jogo passa a ser de outra forma. Isto está a ser um sucesso, porque é que não continuamos? Isto leva-nos à última prática, que é efetivamente o reconhecer a coragem num líder. E um bom líder de facto tem que ser corajoso para muitas vezes dizer que não, porque o principal objetivo é o caminho, é o jogo infinito. E, portanto, temos que estar constantemente a alinhar o nosso percurso. Sabes, eu quando vinha para cá, vinha no carro e, como sempre, aproveito o tempo de viagem para ouvir uns podcasts. As 4 conversas? Também. Este não era as 4 conversas, era o podcast do Joel J. E ele disse uma frase muito interessante que eu registrei, que tem exatamente a ver com isso, que é: as pessoas mais inteligentes trabalham para as pessoas mais corajosas. Sim. Não é? Porque o líder não precisa de ser o melhor naquilo que está a fazer, mas tem obrigatoriamente de ser o mais corajoso, porque é aquele que lá está, que tem a flexibilidade de existência, que tem que construir a confiança, que tem que abrir o caminho, Verdade. tem que dar o corpo às balas quando não corre bem, e tem que dar os louvores quando corre bem, não é? Portanto, tem muito a ver com isso. As pessoas mais inteligentes trabalham para as pessoas mais corajosas. E eu, como hoje me converti no arquivo das 4 conversas, nós também temos falado moito do medo, non é? Tivemos unha conversa sobre o medo, e eu teño que dizer que no meu caso persoal os meus, non sei se dizer erros, sí, probablemente os meus maiores erros, cando eu analizo, proceden na gran parte do medo, de perder ese coraxe na hora de liderar, estás a ver? De ficar parado ante un medo, e eso
con o tempo se transformou en un error. Sim. A saber, então, ser corajoso, concordo 100%, um líder deve ser corajoso. Sim, é verdade. Partilhar com vocês o efeito que esse livro teve em mim quando li. Também já foi há uns 3 anos e tal, 4 Também anos. deve ter sido no provavelmente. confinamento, se É calhar, capaz, ouvimos a provavelmente. mesma coisa. E o livro é del 18, acho, de 2019, 19, acho eu. 19. Foi há mais de 3 anos, de certeza, não me lembro bem. Mas o grande impacto foi que, pronto, como eu sou uma pessoa do fazer e do construir, tenho muita tendência de velocidade, não é? E o impacto que esse livro teve em mim é que não tem a ver com velocidade, tem a ver com direção. E tu podes ir a grande velocidade, mas não necessariamente vais na direção certa. E quando tu queres fazer um jogo infinito em que realmente tu queres deixar um legado, queres ter impacto nas outras pessoas e queres contribuir para algo maior do que tu tens que saber parar. E se há coisa que eu acho que esse livro teve impacto em mim foi exatamente nisso, no aprender que faz parte do processo parar para pensar. E que quando as coisas não correm bem, também faz parte, porque não há nenhum atleta que faça uma maratona e que não tenha uma cãibra, uma cólica, um problema qualquer. Claro. E a capacidade de adaptação, a tal flexibilidade é que vai fazer resolver. Mas tem muito a ver com isso, com a questão do saber parar, do saber, okay, se não está a correr bem, deixa-me parar, deixa-me observar e deixa-me perceber o que é que se pode fazer diferente. Eu acho que é muito difícil e tu tens que estar sempre muito alinhada com a causa justa, não é? Porque é muito fácil a pessoa deixar-se ir no processo e se tu não paras, não analisas e essa questão de analisarmos e de racionalizarmos é muito importante. Pessoas que são muito drive, não é? E todas nós somos. Não é fácil. Isso não é fácil. Não, e porque ademais muitas vezes essa grande velocidade nos dá uma falsa sensação de que estamos no caminho, mas tal vez estamos en dirección contraria, mas como vamos a moita velocidade non estamos a perciber, non é? E entón, a velocidade moitas veces pode nos confundir moito. Eu acho que sim. Bem, de qualquer forma, eu entretanto fiz um exercício, porque todas nós trabalhamos na indústria imobiliária, que foi como é que é possível aplicar o jogo infinito à mediação. E quando eu mergulhei nesse tema e parei ali um bocado para pensar sobre isso, pensei assim, mas eu estou muito mais alinhada com o jogo infinito, pelo menos a nível profissional, do que eu pensava. E quando nós pensamos na causa justa, não é? O que é que a mim move, não é? E tem que ver com coisas que nós já falámos, qual é a missão, qual é a frase que define o que é que tu estás aqui a fazer, não é? Isso é a minha causa justa, não é? Que passa por melhorar a vida dos outros. Claro que sim, depois tenho o retorno e também melhora a minha vida, mas primeiro concretizei as melhorias na vida dos outros, não é? É uma consequência. É uma consequência. O facto de ser um jogo infinito no sentido que, e há muitas pessoas no ramo imobiliário que jogam o jogo finito, que é o cliente, é hoje cliente, e amanhã já não é. É porque só a transação. De facto, no jogo infinito também fala as empresas que o objetivo é o lucro, que por encima quién es máis importante para ti na tua empresa? Os teus o lucro às pessoas, os teus accionistas, os teus stakeholders, os teus clientes. Onde está o foco? Então tú que estás focado en os teus clientes, como era el capitalismo máis clásico, ou estás máis focado en dar lucros e dividendos e acción en bolsa e tal, ¿no? Que foi a transformación dos anos 70 e 80 que mudou completamente. Claro. E agora o foco debe regresar outra vez ao cliente, porque é a questão das relações a longo prazo, claro. Não é? No fundo, o manter aqui a ética e o profissionalismo
respeitar os valores, os princípios, tratar bem as pessoas. A questão também portanto, do adversário digno, do aprender com colegas. Sim. Aprender com outras pessoas. E esta perspectiva de que se isto é um longo caminho, então quando tu tens um problema, quando aparece um obstáculo, é só isso. É só um obstáculo, certo. Não é o jogo todo. Não é? É uma peça do puzzle. É verdade. E portanto há que resolver essa peça e continuar a juntar as outras, porque o que vem é suposto ser uma coisa muito mais além, não é? Muito maior do que aquele problema. E acho que isso nos dá uma perspectiva muito boa, quer para nível profissional, quer para nível pessoal. É uma grande verdade. Portanto, a questão do jogo infinito está muito alinhada com a mediação imobiliária, com a nossa vida. Com a nossa vida, e a nossa vida passa pela mediação Eu imobiliária. acho que é para qualquer empresário. Eu também acho que sim. Para qualquer acho que empresário. sim. A capacidade E de portanto, aprender. se quiserem saber mais, vão ter que ler o livro. Exatamente, exatamente. Já perceberam que havia aqui muita coisa para dizer, não é? Tínhamos aqui muita coisa para falar, íamos continuar muito tempo à conversa. Não sei se querem concluir de alguma forma, mas já dissemos tanta coisa. Nélia e Pilar, tá? Obrigada. Que queridas, obrigada. Olhem, muito obrigada também por terem ficado aqui a ouvir aqui o tema do Jogo Infinito, este livro fantástico. E ficaríamos aqui muito tempo à conversa sobre o livro, mas agora vão comprá-lo e lê-lo, investigar. Claro que sim. E se quiserem comentar, se já leram o livro, comentem nas nossas redes sociais e sugiram até outros livros para nós comentarmos, que são sempre bons episódios, mas são sempre boas conversas à volta de um livro. É isso. Tchau. Tchau. Até a Beijinhos, próxima. abraços. Beijinhos.